Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a classificação das equações de primeiro grau com uma incógnita. Só para a gente relembrar, o que é uma equação do primeiro grau? A equação é chamada de primeiro grau por causa do expoente do x, tá? É uma igualdade em que o grau da incógnita é 1, isto é, o expoente da incógnita é igual a 1. A incógnita, no nosso caso, é o x, a nossa variável, é o número desconhecido. E como ele está elevado a 1, a gente fala que ela é uma equação do primeiro grau, tá? É uma sentença, tá? Uma igualdade, onde a gente vai descobrir o valor do x que satisfaz essa igualdade. Aqui, o a é diferente de zero, tá? Porque ele está multiplicando o x e o x precisa existir para ser uma equação do primeiro grau. Só para a gente relembrar, então, como que resolve uma equação do primeiro grau, que foi visto em algum módulo da apostila anterior. Determina o conjunto de solução da equação sendo U igual a Q. Esse U igual a Q é o meu conjunto universo, é onde eu estou procurando a solução da minha equação, certo? E Q é o conjunto dos números racionais. Então, só para a gente lembrar, até agora, até o oitavo ano, vocês aprenderam três conjuntos. O conjunto dos números naturais, são aquele conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até o infinito. Então, é o zero e os números inteiros positivos, né? Depois, vocês aprenderam o conjunto Z, que é onde entra o conjunto dos números negativos, tá? Então, aí vai ser os zeros, os positivos e os negativos. Aí eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E por último, vocês aprenderam esse conjunto aqui dos números racionais. O conjunto dos números racionais entra a fração. Então, o que é um número racional? É todo aquele número que pode ser transformado em fração. Então, tanto os números naturais quanto os números inteiros, eles estão dentro desse conjunto, tá? Por quê? Por exemplo, se eu pegar o número 4, que é um número inteiro, eu posso escrever ele como 8 sobre 2, como 4 sobre 1. Então, tudo que eu consigo transformar em fração vai entrar aqui nesse conjunto dos números racionais. Os inteiros positivos, os inteiros negativos, o zero, as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, todas elas entram aqui nesse conjunto dos números racionais. Então, como que eu resolvo essa equação? 24x menos 16 igual a 20x menos 5. Como que é a regrinha prática para resolver uma equação do primeiro grau? Tudo que tem x vai para o primeiro membro, tudo que não tem x vai para o segundo membro. Então, eu tenho 24x, né, ele já está no primeiro membro, ele continua. 20x, ele vai passar do segundo membro para o primeiro. Sempre que a gente passa pelo sinal de igual de um lado para o outro, a gente inverte o sinal. Então, 20x é positivo, ele vai passar negativo. Do outro lado, ó, o menos 5, ele estava aqui já, ele permanece, né, aqui menos 5. O 16, que é negativo, ele passa para lá positivo. Então, eu tenho 24x menos 20x igual a 16 menos 5. 24 menos 20, 4x igual a 11. Esse 4 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Sempre a operação inversa. Por que passa dividindo? Porque eu quero saber 4 vezes quanto dá 11. Então, eu teria que fazer a operação inversa da multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x igual a 11 sobre 4. Como o 11 sobre 4 pertence ao conjunto dos racionais, que é onde eu estou fazendo o cálculo da minha equação, então eu falo que a solução é 11 sobre 4. Se desse um número aí que não pertence ao conjunto dos números racionais, a gente colocaria que a solução é vazia, tá? Eu tenho que resolver a minha equação dentro do universo dado. Como que a gente classifica as equações do primeiro grau? A equação do primeiro grau, ela pode ser possível ou determinada, ela pode ser possível, porém indeterminada, e ela pode ser impossível, tá? Como funciona isso? A equação possível determinada, ela admite apenas um único número como solução. Essa equação que a gente acabou de fazer como exemplo, ela é possível determinada. A solução dela deu 11 sobre 4, ele está dentro aí do conjunto universo que foi dado no enunciado, então ela é possível, né? Teve como a gente resolver, e ela é determinada, ela tem uma única solução. Outro exemplo aqui, ó. Então, eu coloquei o universo igual ao conjunto dos racionais mesmo. E aí, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau para ser resolvida.
Aqui, ela, assim, o exemplo anterior era um pouco mais simples. Aqui a gente precisa abrir esses parênteses para poder resolver, tá? Então, antes de resolver a equação, eu preciso aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Eu tenho aqui 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 1, 2. Lembrando aqui, ó, presta atenção na regrinha de sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes 6, 18. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Igual a 20. Agora sim, que tem x primeiro membro, que não tem x segundo membro. Então, eu vou ficar com 6x, já estava aqui, vai permanecer aqui. 6x já está aqui, permanece aqui. Todos esses números eu vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, 6x mais 6x igual a 20. O 18 é negativo, ele passa positivo. E o 2 é positivo, ele passa negativo. 6x mais 6x dá 12x. 20 mais 18, 38, menos 2, 36. O 12 multiplicando passa para baixo dividindo. 36 dividido por 12 é igual a 3. Então, a minha solução é 3. Essa é uma equação possível e determinada. Ela tem apenas uma solução, só o 3 é a solução dela, e o 3 pertence a esse conjunto universo que eu dei aqui para vocês, tá? Então, o que é solucionar uma equação? É achar um número, tá? Um valor de x que satisfaz a minha igualdade. Então, se eu substituir o 3 aqui no lugar desse x, com certeza, se eu fizer esse cálculo, vai dar o 20, a minha igualdade vai estar satisfeita. Outro tipo de equação possível e determinada, aqui, ó, eu coloquei uma equação do primeiro grau, eu consegui achar um valor de x, porém, a solução é vazia. Por quê? Algumas equações não têm solução em um determinado conjunto universo, mas possuem outro. A equação continua sendo classificada como determinada, porém, seu conjunto de solução é vazio. O que aconteceu aqui, ó? O meu conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Eu quero que vocês resolvam essa equação dentro do conjunto dos números naturais. Só que o que aconteceu? Quando eu resolvi essa equação, ó, 2x mais 9 igual a 5. 9 positivo passa negativo. 2x igual a 5 menos 9. 5 menos 9 é menos 4. Esse 2 passa dividindo, e aí eu vou ter x igual a menos 2. Se eu estivesse com o conjunto universo igual a Q, conjunto universo igual a Z, aí sim, solução igual a menos 2, perfeito. Mas o meu conjunto universo igual a N, dentro do conjunto dos números naturais não existe menos 2. O conjunto dos números naturais ele é formado só pelos números positivos e pelo zero. Então, por isso, o meu conjunto de solução é vazio, tá? Porém, a gente continua classificando essa equação como possível e determinada. Ela é possível, eu tive como resolver ela. Ela é determinada, porque o menos 2, ele não é solução dentro dos naturais, mas ele seria solução dentro dos inteiros, ele seria solução dentro dos racionais. Então, dentro do conjunto universo dos naturais, essa equação não tem solução. Mas dentro dos racionais, dentro dos inteiros, ela tem. Ou seja, ela é possível e determinada, mas nesta situação eu coloco o meu conjunto solução, ou conjunto verdade. Algumas pessoas ao invés de S põem um V aqui, né? Conjunto verdade, a mesma coisa. Meu conjunto solução é vazio. Eu coloquei aqui as duas maneiras da gente representar o conjunto vazio. Não precisa escrever das duas, tá? A gente geralmente escolhe uma. Conjunto vazio, ou a gente escreve com as chaves aqui sem nada dentro, ou a gente coloca aqui esse símbolo aqui, ó. Como se fosse um zerinho cortado. Essas duas representações significam conjunto vazio. A gente pode usar qualquer uma das duas. A equação possível é indeterminada. Ela possui solução, mas ela possui um número infinito de soluções. Eu não consigo definir apenas uma solução para ela, tá? Então, mesma coisa aqui, coloquei conjunto universo igual aos racionais, coloquei uma equação do primeiro grau aqui. E aí eu tenho aqui, ó, 8 mais 4x menos 2x igual a 2x mais 8. Vou passar esse 2x para o primeiro membro. Vai ficar 4x menos 2x, né? Porque o positivo passa negativo. Igual a 8 menos 8, porque o 8 é positivo, passa negativo. 4 menos 2 dá 2, menos 2 dá 0, ficou 0x. E 8 menos 8 deu 0. O que é 0 sobre 0? 0 sobre 0 é uma coisa indeterminada, tá?
Tem como resolver 0 dividido por 0? 0 dividido por 0 pode ser qualquer número. Porque aqui, ó, parando aqui, nessa parte aqui, quando eu falo assim, 0x igual a 0, então a dúvida é 0 vezes quanto dá 0? 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes meio dá 0. 0 vezes qualquer número decimal dá 0. 0 vezes qualquer número negativo dá 0. Então, tem como resolver, mas não tem uma única solução. Tem infinitas soluções. Qualquer número que eu colocar aqui no lugar do x vai dar certo. Então, por isso que a gente responde aqui que o conjunto solução é o conjunto dos números, todos os números racionais. É o que mesmo? É o conjunto universo. Qualquer número racional que eu jogar aqui, dá certo e satisfaz essa minha igualdade. Então, essa equação ela é possível, só que ela é indeterminada, porque ela possui infinitas soluções. Ela não possui apenas uma, como no exemplo anterior. E a equação impossível? A equação impossível é aquela que não admite solução em conjunto universo nenhum, tá? Não tem como resolver ela em nenhum conjunto universo, nem natural, nem racional, nem inteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui x mais 10 igual a x mais 7. Aí eu vou passar tudo que tem x para o primeiro membro, tudo que não tem x para o segundo membro. Então, esse x vem para cá negativo, esse 10 vai para lá negativo. X menos x igual a 7 menos 10. X menos x, 0x igual a menos 3. O zero que está multiplicando passa dividindo. E aí, o que acontece aqui nesse meu exemplo? Não existe divisão por zero. É impossível dividir um número por zero. Porque eu tenho que pensar aqui, ó, eu tenho que satisfazer essa igualdade. 0x igual a menos 3. 0 vezes quanto dá menos 3? 0 vezes qualquer número é zero. Não tem como 0 vezes alguma coisa dar menos 3, ou menos 2, ou 3, ou menos 1, tá? Então, não existe. Essa divisão é impossível de ser feita. Pessoal, cuidado, não confunde. Se o zero estivesse no numerador, 0 dividido por menos 3, ok, 0 dividido por menos 3 é 0. 0 dividido por 3 é 0. 0 dividido por 5 é 0, tá? Por quê? Porque se eu tivesse 5x igual a 0, 5 vezes quanto dá 0? 5 vezes 0. Então, 0 dividido por qualquer número é 0. Não tem problema. Tem resposta possível determinada. Agora, nesse caso, divisão por zero não existe. É impossível em qualquer conjunto numérico. E aí, a gente fala que a nossa solução é vazia. Lembrando que não é necessário eu escrever essas duas notações aqui, tá? Ou eu escrevo as chaves sem nada dentro, ou eu escrevo aqui esse outro símbolo aqui para o conjunto vazio, tá? Então, geralmente, as equações que não admitem solução em conjunto inverso nenhum, né, a equação impossível, geralmente vai ser esse caso aí da divisão por zero, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades propostas e até a próxima aula.